Olá, tudo bom? Eu sou a Fernanda, eu sou podóloga. Seja bem-vinda a mais um vídeo no canal. Eu vou estar respondendo uma pergunta muito simples, mas que pode ser sim sua curiosidade, como é a curiosidade de muitas pessoas. Se eu atendo criança? E a resposta é sim. Só que com a criança, por você que é mãe, e eu entendo isso perfeitamente, porque eu também sou mãe, a gente fica extremamente preocupado se o seu filho vai sentir dor. Como vai ser esse procedimento? E lógico, gente, com a criança, o procedimento é completamente diferente do procedimento de adulto. Eu já não gosto que você, adulto, sinta dor quando você está passando comigo, independente se for unha cravada, se for um calo, uma calosidade, se for uma inflamação, quanto mais uma criança. E quais são os procedimentos que a gente toma em relação à criança? Antes de mais nada, eu queria pedir desculpa para você, porque eu tô um pouco com a sinusite atacada, então eu estou extremamente muito fanha. Mas vamos lá, o dedinho de uma criança. Eu vou mostrar para vocês o dedo de uma criança que eu trabalhei com ele, que estava inflamado, tá? Esse dedinho ficou inflamado porque essa criança tinha o hábito de roer unha. Por que ele roía a unha? Ele ganhou um irmãozinho de presente. E óbvio, gente, todo mundo que tem filho sabe que quando vem o segundo filho, a gente acaba tendo que lidar, né, com essas inseguranças que o primeiro filho teve. E ele acabava roendo a unha, só que ele roía tanto as unhas das mãos como a unha do pé também, e calhou de inflamar porque ele puxou uma pelinha. Então, assim, um ponto que é muito importante quando uma criança de 3 anos começa a roer a unha, a gente tem que saber também que isso é um hábito aprendido, entendeu? Alguém na família tem esse hábito de roer unha, ou alguém na escolinha, ele viu isso, porque ninguém nasce com essa tendência de estar roendo unha, então é um ato aprendido. E quando você já percebe que isso está acontecendo, é a hora de você prestar mais atenção nela, porque hoje, por incrível que pareça, existem crianças com 3 anos de idade que estão tendo alguma crise de ansiedade. E ali é a hora de você dar uma atenção um pouco a mais para aquela criança e até mesmo de inserir ela nesse novo ambiente do irmãozinho. Quando você percebe que ela roeu o dedo, roeu a unha, machucou o dedo e inflamou, o primeiro momento que você tem que pensar é em manter a calma, porque ele não fez aquilo por maldade, entendeu? Entenda sempre que você está lidando com uma criança, tá bom? Nessa hora é importante você fazer sempre a limpeza desse dedo com muito carinho, com muita paciência. O objetivo principal é que você não provoque nenhum tipo de dor ou de medo nessa criança, que ela se sinta totalmente protegida e que vai ser resolvido ali o problema dela. Por isso que quando vem comigo eu converso muito com a criança, eu não fico conversando tanto com os pais dele, às vezes eu prefiro muitas vezes que os pais fiquem na sala de espera, mas quando eu tô com ele, eu vou conversando com ele para ver o universo dele, o que ele gosta, os desenhos. Ele vai contando para mim as coisas que ele viu e tudo mais. E aí a gente vai começando, enquanto ele tá falando, a gente vai começando nesse momento, a gente vai começando a fazer ali a limpeza daquele local. Essa limpeza tem que ser sempre com uma mão extremamente leve, tá? Muitas vezes as pessoas falam assim, porque já não faz? Não, tem que ser extremamente leve, sabe? Pensar quando você for usar a gaze, o algodão limpo com soro fisiológico, água morna, né? Porque a criança acha legal quando a água tá quentinha. Se você tiver que limpar com um sabão neutro, às vezes eu tenho que estar fazendo isso. Lembrando sempre que tudo tem que ser de acordo, né? Com o que o pediatra fala. Isso daí você já conversou com a mãe. A pomadinha cicatrizante que você vai estar usando também é de acordo com o pediatra. O antisséptico que você vai estar usando na criança, tá bom? Então, o que começa ali? Lógico, gente, a gente brinca muito sempre com muito amor. Você vai conversar com essa criança. No vídeo que eu tô mostrando pra vocês, eu estava conversando com a criança, mas eu não coloquei o áudio também por uma questão de privacidade, entendeu? Ela falou coisas da família, ela falou coisas do pai, da mãe, que eu acho que não leva a ninguém aqui querer saber o que estava acontecendo. Sempre, gente, explica. Sempre eu vou estar explicando com palavras muito simples, de acordo com o que a criança entenda, tá? Não minta para uma criança. Então vai começar o quê? A gente vai cuidar do seu dedinho agora, tá bom? A gente vai só limpar ele para ele sarar logo.
O papai e a mamãe estão aqui para você se sentir seguro, tá? E aí, depois disso, a gente vai começar, eu vou começar a fazer a limpeza. Gente, sempre devagar, tá? Tem gente que acaba criticando, fala assim, ah, por que não fura logo esse negócio para tirar logo esse pus que tá entrando? Não, gente, tudo devagar, porque é o universo daquela criança. Às vezes, para você é uma coisa simples, mas para ela não é uma coisa simples. Então, quando você está usando a gás, o algodão, o soro, a água morna, o sabão para estar limpando aquele lugar, sempre de forma extremamente suave. Nunca esfregar. A gente já não faz isso com um adulto, já imaginou com uma criança. Quando essa criança reclamar, é o momento de você acolher ela. Explicando os primeiros passinhos, explicando que você só vai olhar, explicando que você vai cuidar daquele dedinho para aquele dedinho ficar bem, tá ok? É sempre uma coisa, respeita aquela criança, tá? A gente tem o hábito muito de subjugar a criança, de subjugar um idoso, então você tem que respeitar ela de acordo com o universo dela. Depois disso você vai secar com delicadeza, vai limpar, sabe? Tudo com coisas descartáveis. Quando você usa realmente os descartáveis, né? Quando você já usa, né? O descartável normalmente com o adulto, então com ela você vai usar. A pomadinha cicatrizante que você vai estar usando, com certeza é porque o médico indicou, né? Você vai passar aquela camada leve no dedo, sempre explicando por quê, e vai ocluir de uma forma bonitinha. Sempre vai fazer o que? Um desenho daquele esparadrapo, ou até mesmo usar esparadrapos que são coloridos, né? Microporos que são coloridos. E vai estar sempre falando com ele, olha, eu vou passar aqui um remedinho para estar ajudando o seu dodói, vai sarar bem mais rápido e deixa a criança falar bastante. Você elogia ela bastante, acolhe ela bastante, né? O elogiar a criança mostra que você está dando um valor para ela. Então diga o quanto que ela foi corajosa, o que você está fazendo ali, né? Que você está cuidando dela. Isso ajuda a criança a se sentir também acolhida, tá bom? E segura, e vai tirando ali os medos dela. Uma coisa que muito importante que a gente tem que saber é se o seu dedo estiver vermelho, muito quente, com um pus que fez toda essa inflamação em volta. A criança, se ela tiver com febre, gente, tem que procurar um pediatra, tá? Às vezes pode ser preciso um outro cuidado mais específico. Então, assim, medicação, você jamais vai medicar uma criança. Eu posso usar alguns óleos essenciais com criança, somente o óleo de lavanda, porque o óleo de lavanda não há estudos dizendo que ele provocou qualquer tipo de alergia, certo? Ou se tem algum problema de dor, porque tem alguns óleos, por exemplo, se você colocar o óleo de cravo numa ferida aberta, vai causar ali uma certa ardência. Então você não quer provocar essa certa ardência na criança. Por quê? Num adulto, o adulto acha até legal, tá doendo um pouquinho, mas passou, ou tá ardendo um pouquinho, mas passou, ou tá pulsando um pouquinho, mas já passou. Agora, para a criança, qualquer coisinha assim pode ser muito visto de uma forma maior, porque ele não entende que aquilo é só uma dorzinha superficial. Então coloque nada que vá provocar dor, não vá colocar nada que vá provocar dor. Então o óleo de lavanda seria, mas sempre, gente, você mostra tudo para os pais, você anota tudo e peça para os pais estarem assinando esse protocolo, tá bom? Mas o correto mesmo é você higienizar, limpar bastante com soro fisiológico, tirar toda aquela infecção e depois usar a pomada realmente que o médico indicou, tá bom? Tem que também prestar atenção, eu quero que assim, para dar atenção assim, além, se o hábito de roer a unha estiver causando realmente muito machucados frequentes, vale muito a pena você conversar com o pediatra sobre uma forma de você estar ajudando a criança. Hoje em dia existem muitos pediatras que dão muita orientação, até mesmo na vida do irmão, nesses hábitos de roer unha e alguns outros hábitos também que pode ser prejudicial para o teu filho. Então você vai estar sempre pedindo essa ajuda para que esse costume, né, pare, mas sempre, gente, de uma maneira leve e respeitosa, tá bom? Muitas vezes a gente acaba tirando as coisas dos filhos da gente, pensando não, é pro bem dele, né? A gente sabe que é pro bem dele, mas às vezes a gente faz uma coisa de uma forma tão bruta que não é, sabe, é legal, assim. A criança às vezes fica assim,
Eu brinco muito, né? Que nem com essa criança eu falei muito pra ele, nossa, você fica comendo a unha, tá cheio de bichinho aí, tá sujo. Aí ele pegava o dedinho, olhava assim, ele falava, não tá sujo não. Eu falei, mas eu acho que tá, né? E aí você vai brincando com ele. Aí teve uma hora que ele falou assim, ai, eu gosto de assistir os desenhos do Hulk, que o Hulk esmaga. Eu falei, mas você já viu o Hulk roendo unha? Daí ele fez assim, não. Eu falei assim, então, não vamos roer unha. Então às vezes você consegue pegar, ter esse feeling, né? De pegar aquilo que ele gosta e mostrar que não tem aquilo ali. Essa criança foi maravilhosa, entendeu? Era um menino, ele não tinha medo, ele conversava bastante, tá bom? E essa técnica de conversar bastante com a pessoa, a gente usa até mesmo com o adulto, sabe? Quando o adulto tá com aquela unha inflamada, que você percebe que ele vai sentir algum tipo de desconforto, você começa a conversar com ele, tirar o foco dele daquele dedo. E quando ele tá bem distraído, fácil, aí você vai fazendo aqueles procedimentos que você percebe que vai ser um pouquinho mais invasivo. Então muitas vezes o adulto nem sofre, né? Ele já viu assim, já acabou, né? Eu tive já várias pessoas que eu atendi que fez, já acabou. Mas é isso, você vai distraindo a pessoa. Por isso que eu falo, um tratamento sem dor, um tratamento mais respeitoso é muito bom, porque a pessoa se sente extremamente acolhida. Hoje em dia a gente não vê isso nas pessoas, né? Esse acolhimento, esse carinho, entendeu? Respeitar que aquela pessoa não entende aquele momento, ela não sabe o que está acontecendo, e aí você tem a obrigação de estar explicando. Eu sempre vou explicar para você o que eu tô fazendo, por que eu tô fazendo, e mesmo depois que eu expliquei tudo aquilo, independente se for criança, se for idoso, ou se for um jovem adulto, independente de quem for, eu explico tudo o que vai acontecer. Eu mostro todo o produto que eu vou estar usando. Eu explico todas as fórmulas, tudo que pode causar ou não causar alergia. Eu mostro para ele, para essa pessoa, que é tudo descartável, tá tudo esterilizado. Porque às vezes a pessoa pode ficar até mesmo sem graça, sabe? De perguntar, será que é esterilizado? Será que não é esterilizado? Logo no meu começo de carreira, como é que eu posso dizer? Eu ficava um pouco chateada quando a pessoa perguntava pra mim se o material é esterilizado. Por quê? Porque a partir do momento que você se forma, uma das coisas que a gente aprende na podologia é que antes de trabalhar, a primeira coisa que você tem que ter para trabalhar é a autoclave. É o material que você vai estar usando e a autoclave. É muito engraçado isso. A primeira coisa que os professores falam pra gente, pelo menos foi assim no meu curso, que a primeira coisa que você tem que saber, né, pra trabalhar é a autoclave. Ou seja, a esterilização do material. A primeira coisa que você aprende. Então, quando uma pessoa me perguntava isso, eu ficava chateada, porque eu falava assim, poxa vida, por que a pessoa está perguntando isso se é uma coisa comum? Entendeu? Mas hoje eu entendo, né? Com o tempo a gente consegue entender que a pessoa não sabe. Entendeu? Então você tem que falar pra ela. Às vezes tem pessoas que pensam também que você é manicure. E aí ela começa a falar assim, nossa, mas a minha manicure não faz isso. Você explica pra ela que você não é manicure, que o seu trabalho é outro, completamente diferente. Entendeu? Então você vai sempre mostrar tudo isso. E assim a pessoa vai ficando mais calma. E quando a pessoa... também tem momentos, por exemplo, se eu tô desencravando uma unha que eu percebo que o paciente vai sentir muita dor naquele momento, tem gente que aguenta, a gente sentir muita dor, ou tem gente que não aguenta, e eu percebo assim, não, tem uma forma da pessoa não sentir essa dor que eu tô imaginando que vai sentir. Então eu pergunto pra ela, dá pra fazer, não dá pra fazer? Se a pessoa disser que não dá pra fazer, o melhor é fazer um curativo próprio pra dando uma desinflamada e já falar, ó, depois que der essa desinflamada, é em poucos dias, às vezes em 2, 3 dias já resolveu isso, você volta, não esquece de voltar. Porque também tem aquelas pessoas que você faz esse curativo para diminuir um pouco a inflamação, para diminuir um pouco essa dor, mas o agente causador daquela infecção ainda tá ali. E aí você explica muito bem para a pessoa, olha aqui, você tem que voltar. Você tem que voltar, porque se você não voltar, vai voltar a inflamar de novo. Isso daqui foi só pra gente diminuir um pouco essa sensação, essa sua sensibilidade, e daí a gente consegue resolver. Entendeu? É assim simples. Então, eu vejo... Não sei se esse vídeo fez aqui pra você algum sentido, né? Pra você que me segue fez algum sentido. Mas eu espero que pra você que seja mãe, fique mais tranquilo, né? Quando você for passar com o teu filho, principalmente se ele for pequeno, num podólogo, né? Por um caso ou de uma unha encravada ou isso.
Gente, não cutuca, tá? Mães, não cutuque a unha do teu filho, já vai direto no profissional, porque às vezes esse cutucar, eu já peguei adolescentes que ficaram até mais aliviados quando passaram comigo, porque a mãe cutucava muito a unha dele, e ele falava, eu imaginei que ia cutucar, que ia ser a mesma dor, porque minha mãe quando cutuca é horrível. Então não faz isso, entendeu? Já vai lá, você sabe que essa criança, que é a tua criança, ela é preciosa, né? Pelo menos assim, eu vejo muito a minha filha, né? Eu já tive que passar por alguns momentos com ela em hospital e tudo mais. E uma das coisas que eu sempre falava para os enfermeiros era isso: essa criança para você é só um paciente, mas para mim ela é algo muito precioso, é algo muito importante. Então eu procuro tratar todas as pessoas realmente como algo precioso e algo muito importante para alguém. Se você ficou com qualquer dúvida, gente, deixa aqui para mim nos comentários, tá bom? Queria pedir carinhosamente que você não esqueça de deixar o seu like, porque o seu like é muito importante para que esse vídeo passe para outras pessoas e que eu consiga também, né, a gente consiga alavancar um pouco mais o canal. E se você puder também, que você se inscreva no canal, tá bom? Cuide muito bem os seus pés e até o nosso próximo vídeo.